Após nova vistoria no mercado público da capital, o Ministério Público Estadual aponta que ainda existem problemas a serem resolvidos. Novela sem fim. Veja como estão as obras de duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, na capital. Polícia Federal deflagra 2 operações simultâneas de combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro e cumpre mandados em Santa Catarina. Policiais militares apreendem 1.000 comprimidos de êxtase em Blumenau. 3 pessoas são presas. E veja ainda, pesquisa da UFSC aponta: resíduos da reciclagem podem ser utilizados na geração de energia térmica para a indústria. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nesta terça-feira com a vistoria feita hoje pelo Ministério Público Estadual no Mercado Público de Florianópolis. Para os promotores de justiça, a situação das instalações ainda é preocupante, mesmo com a obtenção do alvará provisório dos bombeiros. De acordo com o Ministério Público Estadual, mesmo com a obtenção do alvará provisório por parte da Prefeitura, ainda há problemas a serem resolvidos no mercado público. Entre eles estão a interrupção dos serviços de adequação do sistema preventivo de incêndio, já que a empresa contratada deixou a obra, e a pressurização insuficiente do sistema hidráulico. Nós imaginávamos que realmente o município pudesse honrar aquele compromisso de até final de dezembro entregar ao mercado pronto, pelo menos a questão do preventivo contra incêndio, e soubemos agora que foi feita apenas uma parte. Então nós vamos requisitar, esse detalhamento técnico daquilo que falta, ouvir principalmente o bombeiro sobre os riscos, de que essa não conclusão dos trabalhos pode ocasionar aqui para o mercado público e avaliar que medidas a gente pode tomar daqui para frente. Hoje, o problema que a gente tem é que a empresa que fez a troca das bombas do sistema hidráulico preventivo e o chuveiro automático, ele identificou que não consegue se atingir a pressão adequada por conta de vários vazamentos subterrâneos. Qual que é o prejuízo que a gente tem em relação a isso? Se a gente tiver um foco de incêndio que começasse a alastrar, em razão do calor, eu preciso ter uma pressão maior na rede para que a água consiga fazer o combate, extinguir esse foco de incêndio. Além dessas situações, a vistoria também serviu para conferir se as recomendações anteriores, como as relativas à manutenção do teto retrátil e das calhas, além da melhoria da acessibilidade, foram de fato realizadas. Nesse momento, a gente já realizou a reforma das calhas, o teto retrátil, acabamos de assinar o contrato para a reforma das pequenas coisas que hoje ele tem necessidade. E, além disso, também estamos fazendo uma ampliação na questão da prevenção de incêndio. As informações da nova vistoria vão ser juntadas ao procedimento instaurado pelo Ministério Público. Os promotores vão avaliar a medida adequada a ser adotada, se a concessão de um novo prazo ao município para a adequação ou até uma interdição parcial do mercado. Agora, entra ano, sai ano, a situação de uma das principais ruas de Florianópolis segue absolutamente indefinida. Eu falo da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, nos arredores da UFSC. A duplicação da rua começou em 2016. 5 anos se passaram. Olha, melhor você ver na reportagem da Rita Dalla Pieve. O Luiz Alberto passa todos os dias pela Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal. Ele conta que perde no trajeto do começo ao fim da via cerca de 30 minutos. As perdas são inevitáveis. Em 30 minutos a gente faz na base de duas corridas, né? Então a gente perde bastante tempo numa corrida só. O William, que é gerente de um restaurante, sofre com o tempo que perde no trânsito ao passar pela via. Em torno de 40 minutos, 1 hora, dependendo do horário que a gente pega o trânsito. Ao longo dos anos, histórias como essa se acumulam. Gente que é testemunha dos problemas na mobilidade urbana da cidade, provocados pela falta da duplicação da rua. Para a cidade é um trecho bastante complicado e que assim demanda muito tempo das pessoas que usam esse trecho, né? A discussão para ampliação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, começou no ano de 2007. A via tem um dos piores fluxos no trânsito na capital. Obras já foram feitas, mas apenas 30% do projeto original já foi concluído. Essa demora na conclusão da obra causa ansiedade e revolta na população. Moro aqui nessa rua há quase 14 anos e então a gente sempre tem a expectativa de que vai melhorar o trânsito, de que não vai mais parar nos horários de pico, meio-dia, perto das 6 horas.
E isso nunca muda, assim, né? Todo ano a gente acha, bom, esse ano vai e nunca vai. O secretário adjunto de Infraestrutura da capital explica os motivos para a obra ainda não estar pronta e o que falta para finalizá-la. O município de Florianópolis ele teve 2 contratos assinados com 2 empresas diferentes, ambas desistiram da obra. Né? E agora nós tivemos que, após a última desistência, e porque também eles não cumpriram os prazos acordados com o município, nós fizemos agora uma atualização do projeto, ajustando o quantitativo e atualizando os valores também do projeto. A expectativa nossa é que nós devemos, semana que vem, já publicar a licitação, com previsão de abertura aí para março e contratação em abril. O projeto de duplicação prevê ainda a adoção de um binário no trecho entre a Eletrosul e o acesso à Avenida Valdemar Vieira. Utilizando aí do Vieira, Avenida César Ceaura, Capitão Romualdo de Barros, né, desembocando lá na Via Expressa com um viaduto. Né, então tudo isso são obras que estão planejadas justamente para eliminar os gargalos de trânsito dessa região. Vamos mudar de assunto agora, falar da pandemia de Covid-19. 44 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Aqui no telão comigo os dados atualizados. São 21.053 catarinenses que morreram desde o início da pandemia em Santa Catarina. 7.737 casos confirmados de ontem para hoje. O total agora é de 1.555.742, com 1.498.764 pacientes recuperados da contaminação. 35.925 casos estão em acompanhamento. 71,24% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 128 leitos vagos atualmente. Vamos ver a vacinação agora. Telão do Band Cidade de volta para falar que já passou de 13 milhões o total de doses aplicadas aqui em Santa Catarina. Com a primeira dose, 82,75% dos catarinenses. O esquema primário, que envolve 2 doses ou dose única, 74,89%. E até agora, 1.538.000 doses de reforço aplicadas, 29,88% da população com mais de 18 anos já recebeu o reforço contra a Covid-19. Olha, logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. A Joana Treptow chega agora com os destaques da edição de hoje. Boa noite, Joana. Olá, daqui a pouquinho tem o Jornal da Band e nós vamos falar sobre a retirada de algumas tropas da Rússia que estavam ali na fronteira com a Ucrânia. Vladimir Putin fez esse aceno a reivindicações da OTAN, países da Europa e justo nesse dia chega Jair Bolsonaro, nosso presidente, a Moscou, a Rússia, porque amanhã ele tem uma agenda com o presidente Vladimir Putin para tratar de assuntos de comércio. O chanceler também está nessa viagem presidencial. A gente vai mostrar para vocês que no Canadá o primeiro-ministro teve que acionar uma lei de emergência contra os caminhoneiros que estão fazendo bloqueios numa manifestação contra a vacinação da Covid. E a gente mostra para vocês também no Canadá, o naufrágio de um navio pesqueiro da Espanha que deixou mortos e desaparecidos. Todos os detalhes daqui a pouquinho, no Jornal da Band. Agora a política. As prévias do MDB para escolher o candidato ao governo do estado não devem ocorrer no próximo sábado. É assunto para o comentário, a primeira participação do Roberto Azevedo aqui com a gente. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Então, Roberto, 2 candidatos devem tirar o nome da disputa. Um deles, inclusive, já confirmou, já oficializou isso? Deputado Valdir Cobalcini, que foi o primeiro a se inscrever para as prévias, desistiu. Pulou do fora. Pulou fora. Foi um encontro hoje na Assembleia Legislativa, a gente vai ver o registro do jornalista Pedro Schmidt, estavam lá 2 ex-governadores, Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira, o ex-deputado federal, ex-candidato do partido e ex-presidente Mauro Mariani, e também a bancada estadual do MDB, com o senador Dário Berger e o deputado Valdir Cobalcini, que eram inscritos para esta prévia. Valdir Cobalcini desistiu. Na letra do acordo costurado ali, para a unidade do partido. Nos bastidores, um desconforto total com a postura do presidente estadual da sigla, Celso Maldaner, que abraçou a candidatura do prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Isso não agradou os deputados. Então, o movimento foi feito para evitar o desgaste dentro da sigla. O que se aguarda agora é a oficialização, já que foi feito o apelo,
pelo senador Dário Berger também desistir das prévias. Isso ocorrendo, fica homologada a pré-candidatura de Antídio Lunelli ao governo, porque isto está previsto na resolução do MDB. Antídio Lunelli há pouco divulgou uma nota dizendo que ele vai continuar correndo o Estado e que não deve nada à justiça nem a ninguém, é ficha limpa e que vai se defender a hora que quiser. Quer dizer, o MDB não aprendeu nada com 2018, continua em convulsão, só que isso atrapalha a vida do governador Carlos Moisés da Silva, que poderia se filiar à sigla. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. A Assembleia Legislativa definiu um calendário especial de atividades para o ano de 2022, que é marcado pela eleição geral para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O primeiro turno da eleição está previsto para o dia 2 de outubro e o segundo turno para o dia 30 de outubro. Diante das datas estipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Assembleia Legislativa definiu que atos administrativos de política de pessoal vão estar vedados nos 3 meses anteriores à eleição. Sessões solenes especiais e atos parlamentares solenes deverão ocorrer exclusivamente no plenário, entre 20 de julho e 2 de outubro. Fora da sede do parlamento, essas sessões vão ser proibidas. Neste mesmo período, audiências públicas e demais eventos das comissões permanentes só vão poder ocorrer no Palácio Barriga Verde. A contratação de coquetéis, decoração e suporte necessário para as sessões solenes está proibida, assim como a cessão de espaço a partidos políticos a partir do dia 2 de julho. De volta aqui o Roberto Azevedo. O Roberto trouxe uma prática comum, né, esse calendário especial da Assembleia, né? Foi inaugurada numa das primeiras presidências do deputado Júlio Garcia. Por quê? Lá em Brasília, o pessoal falta sessões, enforca sessões no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. Aqui em Santa Catarina, os deputados continuam trabalhando, porque tem como você aliar o trabalho legislativo com a campanha eleitoral. É claro que esse calendário antecipa muitas sessões, agrupa. Quando chega lá depois de agosto, quando começa a campanha, os deputados estão livres para fazer a campanha porque já cumpriram a maior parte da agenda legislativa. É importante, sim, porque o deputado também tem que cumprir o seu mandato no ano que concorre à reeleição ou até quando quer dar saltos maiores rumo ao Executivo ou à Câmara dos Deputados. O interessante é que agora, do dia 3 de março até o dia 1º de abril, tem aquela janela partidária. E esse é outro evento que vai fazer com que muita gente troque de partido e configure um novo formato dentro do parlamento. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Federal deflagrou hoje 2 operações simultâneas em 5 estados do país para desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Nas 2 ações, houve cumprimento de mandados em Santa Catarina. 200 policiais federais foram às ruas de 5 estados brasileiros e em outros 3 países. O foco, 2 quadrilhas especializadas no tráfico internacional de drogas. No Paraguai foram encontradas casas em condomínios de alto padrão pertencentes aos marginais. Carros de luxo foram apreendidos. Em Campinas, no estado de São Paulo, R$900 mil em dinheiro falsificado foram encontrados. Eletrônicos e documentos também foram apreendidos. No Rio, os policiais foram recebidos a tiros no Complexo da Penha, na Zona Norte. Apesar do confronto, ninguém ficou ferido. 15 escolas foram fechadas. 2 ações contra traficantes aconteceram ao mesmo tempo. 25 pessoas foram presas, 21 no Brasil e 4 na Espanha. As 2 frentes investigam a remessa de drogas da América do Sul para a Europa. Autoridades de França, Marrocos, Bélgica, Espanha, Paraguai, Emirados Árabes, além da Agência Antidrogas Americana, deram apoio. Em 2 anos de investigações, a PF apreendeu pelo menos 10 toneladas de cocaína e reteve quase R$15 milhões. A Polícia Federal desvendou qual era o caminho dessa droga na investigação. Primeiro, elas saíam dos países produtores como a Colômbia e no Brasil elas ficavam armazenadas. Aqui no Rio, por exemplo, dentro das comunidades carentes, sempre com apoio de facções criminosas. Próximo passo, droga era colocada dentro de contêineres nos portos do Brasil e seguiam finalmente para a Europa, o destino final do entorpecente. Um dos principais pontos de chegada de cocaína na Europa são os portos da Espanha. Os traficantes internacionais se associaram às 2 maiores facções de tráfico do país, o Comando Vermelho, no Rio, e o PCC, em São Paulo. A droga era colocada junto às exportações legítimas e, assim,
seguia para o exterior. A Polícia Militar apreendeu cerca de 1.000 comprimidos de êxtase em Blumenau, no Vale do Itajaí. A apreensão ocorreu na noite de ontem. Policiais do 10º Batalhão da PM foram verificar uma suspeita de uso de drogas nos fundos de um restaurante na área central da cidade. No local, os policiais abordaram os ocupantes de um carro estacionado no local e encontraram os 1.000 comprimidos da droga, além de celulares e dinheiro. 3 homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão domiciliar do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, também conhecido por Zé Trovão. O Zé Trovão, você lembra, é investigado no âmbito do inquérito que apura a promoção e organização de atos antidemocráticos. O militante caminhoneiro ficou famoso em vídeos em que proferiu ofensas a ministros da corte e incentivou a população a participar dos atos antidemocráticos do dia 7 de setembro. Mudando de assunto, mais uma vez em pleno verão, o dia amanheceu gelado na Serra Catarinense. No Vale Caminhos da Neve, a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, a paisagem era típica de inverno. Pastagens brancas nas imagens, você vê aí, típicas cobertas de gelo e temperatura que chegou a 4 graus nas primeiras horas do dia. Essa foi a 10ª geada deste ano na região serrana do estado. E uma área de alta pressão deixa o tempo firme em Santa Catarina nesta quarta-feira. Você confere agora os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ser de sol e poucas nuvens no estado. À noite tem chuva isolada no Planalto Norte e no Litoral Norte. As temperaturas vão estar elevadas, com máximas acima dos 30 graus em boa parte de Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Blumenau, variação entre 15 e 32. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 30. E em Chapecó, os termômetros variam entre 17 e 35 graus. O Procon estadual fechou hoje 11 bancos em 3 cidades da Grande Florianópolis. O motivo foi o descumprimento da lei que estabelece o tempo máximo de espera na fila. A ação foi feita pelo Procon estadual por meio de uma medida cautelar. Foram suspensas as atividades de 11 agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú Unibanco, nas cidades de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. De acordo com o Procon, o Banco Central autorizou as agências a alterarem o horário de funcionamento por causa do isolamento social provocado pela pandemia. No entanto, o órgão de defesa do consumidor recebeu relatos de filas de até 2 horas para retiradas de senhas nos bancos, sem acesso à água, cadeiras para descanso ou banheiros. As agências fechadas vão ter que apresentar um plano de adequação do atendimento para poderem voltar a funcionar. O descumprimento pode gerar multa diária de R$100 mil, além de caracterizar crime de desobediência. É inadmissível que alguns bancos ainda desrespeitam uma lei de 2003 que pune aqueles que não atendem o consumidor em até 15 minutos. As leis estão aí, são claras, já estão consolidadas e, infelizmente, alguns bancos se acham acima da lei. Agora é hora do esporte no Band Cidade. O destaque é para a Fórmula 1. O Mundial de 2022 começa no dia 20 de março e vai ter transmissão exclusiva da Band. Neste ano, a Federação Internacional de Automobilismo ampliou o número de corridas classificatórias em relação ao ano passado. Velocidade e emoção garantidas para 2022. A Fórmula 1 confirmou as corridas classificatórias de Imola em abril, Áustria em julho e no Brasil em novembro. A etapa de São Paulo, assim como na temporada passada, vai contar com a Sprint Race, aquela corrida mais curta disputada na véspera que define o grid de largada. A temporada da Fórmula 1 começa no dia 20 de março com o GP do Bahrein. E você acompanha tudo aqui na tela da Band. Não dá para perder, hein? Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina identificou que os resíduos da reciclagem podem ser utilizados na geração de energia térmica para a indústria. Veja na reportagem. Os resíduos sólidos urbanos normalmente são encaminhados para aterros sanitários e lixões. No Brasil, este processo é um desafio frequente para os municípios, visto o crescimento da necessidade de áreas para disposição final desses materiais. Minimizar este problema ambiental e gerar energia limpa foi a intenção da pesquisa de mestrado desta aluna
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Dentro dos rejeitos das associações, né, que foi a minha pesquisa, a gente pegou os resíduos, os plásticos, principalmente aqueles de embalagem de macarrão, embalagens de chocolate, embalagens de bolo, assim, que acabam não sendo aproveitados pelos catadores porque não tem compradores. A pesquisa identificou a possibilidade da produção de energia térmica por meio dos chamados combustíveis derivados de resíduos. A pesquisadora explica que, na prática, materiais como pacotes de plástico, após um processo de trituração, poderão ser transformados neste tipo de energia usada nas fábricas de cimento. Vai ser uma energia térmica, então ele vai substituir, né, um combustível tradicional por esse combustível alternativo. De acordo com o estudo, 60% dos rejeitos das associações de catadores de Florianópolis poderiam ser utilizados para a recuperação energética. Este número representa cerca de 117 mil quilos de resíduos sólidos produzidos por mês, que, se fossem aproveitados, deixariam de ser destinados a aterros sanitários. A pesquisa também identificou que, com a transformação desses rejeitos sólidos em energia térmica, seria possível reduzir em até 14,73% a emissão de gás carbônico no ar. O principal benefício da questão ambiental é a redução das emissões atmosféricas. Esse é o principal benefício. E também com relação de resíduos que seriam encaminhados para aterro, estariam lá para gerar gases de efeito estufa, gerar metano, por exemplo, vão estar sendo utilizados de uma outra forma e não indo para aterro, não gerando esses gases. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela, tá certo? Vem aí as informações mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina, amanhã, 12h30 no Jogo Aberto USC e 12h50 no USC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.